Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica, na TV, no rádio. Que Deus venha nos abençoar neste programa, que a gente possa compreender tanto aqui o comentarista desta lição, como também os nossos comentários que vêm da parte do Senhor. Pois necessitamos desse Deus, né? Para compreender a sua vontade nas nossas vidas, né? Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, né? Então, é essa responsabilidade da igreja nesse mundo, né? E é esse corpo de Cristo, né? Esse conjunto de membros, né? De Cristo na terra, né? Então, isso é a igreja. Quem está dentro desses mandamentos, dessas ordenações de Cristo, então faz parte desse corpo de Cristo, né? Então, a lição, hoje, lição de número 9, 3 de março de 2024. O assunto da lição, o batismo, a primeira ordenança, né, da igreja. Então, nós estudamos aí organismo e organização, né? Então aqui é a primeira ordenança, né? É uma ordem da parte do Senhor, né? Para a sua igreja. Então, é o batismo. Vamos falar sobre o batismo nas águas, né? Sim. É isso? Então, aqui o texto áureo diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Verdade prática, o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida da igreja, pela igreja, né? Então tem que ser uma prática aí que a gente deve praticar. Nós vamos estudar sobre isso, porque que necessidade tem isso aí, né? E essa lição é sobre isso, né? Já passo aqui para a Arisneide. Tema muito importante. Para nós vamos fazer esses comentários aí de início. Sempre a gente faz os comentários aí, que já fica comentado aí esses 3 tópicos, né? Graças a Deus pela rica oportunidade de mais uma vez podermos estar junto com o telespectador para aprendermos mais um tema muito importante, né? Na lição passada nós estudamos sobre a disciplina na igreja, a forma de se repreender um crente através da palavra, e hoje o batismo, como esse novo membro estará sendo inserido nesse corpo de Cristo que é a igreja. E nós vemos logo aqui o assunto da lição, que esse batismo é uma ordenança, né? Jesus ordena, Jesus estabelece, Jesus, na realidade, determina, faz essa exigência que a sua igreja cumpra este requisito. Na lição que vem, nós já estaremos estudando um tema também que é bem ligado a esse, que é a Santa Ceia, a instituição da Santa Ceia. O batismo é algo que se faz uma vez, né? Quando nós aceitamos a Jesus, reconhecemos Ele como nosso Salvador. Deverá esse ser o próximo passo, né? O batismo deve ser a segunda coisa mais importante depois de aceitar Jesus, é você ser inserido nesse corpo, participar da Santa Ceia. Para isso precisa ser batizado em águas. Esse batismo em águas, né, representa a nossa morte para o mundo e a nossa ressurreição em Cristo, a nossa nova vida em Cristo agora ressurgindo, né?
Pois é, isso aqui que fique bem claro que não depende de batismo para salvação. Salvação é Exatamente. você crer no Senhor Jesus e confessar o Senhor Jesus com a tua boca e crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você é salvo. Só que é aquela coisa, o próprio veio João Batista pregando a nova aliança, batizando para arrependimento dos pecados, né? Para perdão dos pecados ali, arrependimento, né? Quem se arrepende, ele batizava nas águas. E o próprio Jesus, ele fez isso aí. O João Batista não queria nem batizar ele, porque, não, é para mim ir a ti, tu vem a mim. Ele disse, não, é para que se cumpra, é para que seja... Exatamente, ele tinha como irmão, né, para ser igual a qualquer homem, né, que ele veio como homem para vencer o pecado na carne. Então ele tinha que passar pelas mesmas ordenanças que ele deixou para a igreja, ele teve que passar também. Então ele foi batizado nas águas da mesma forma que nós somos. Agora é aquela coisa, a gente até sempre em pregação a gente fala, e o ladrão da cruz foi batizado? Não deu tempo. Então o que é? É para organizar. Você vê que as cartas pastorais de Paulo a Timóteo, as duas cartas, e a Tito, aí Tito mesmo, ele diz, para isso te deixei em Creta, para colocar em ordem aquilo que ainda falta. As coisas que ainda estavam faltando organizar, colocar em ordem. Existe uma ordenação, uma maneira da igreja se conduzir na terra. Então, uma dessas é o batismo. Eu sempre digo, eu sei que em outras palavras do que vai ser dito aqui nesse comentário, dessa lição de hoje, mas eu sempre digo assim, para que fique bem claro, o que vai ser comentado aqui vai deixar claro também, o que é, por que tem essa ordenança, né? Mas assim, é como que você namorou com Jesus e depois você noivou, você conheceu, não, eu quero é casar mesmo, não, eu quero ser um noivo, eu quero ser a noiva, quero fazer parte da noiva. Quer dizer, não é só um contato, não, eu quero uma aliança, eu quero um compromisso com Deus, de verdade. Então, o batismo é isso aí, uma confirmação, né? E nós temos as denominações, eu vou falar da Igreja Assembleia de Deus, que eu faço parte, e as pessoas exigem como quer aí, organiza a congregação local como quer, sei lá, cada um tem um pensamento, mas assim, sempre tem umas exigências, né? Nessas denominações. A nossa mesmo, a gente, uma pessoa que veio do mundo aí, ele vem de qualquer jeito, né? Vem aí, não tem doutrina, não tem nada, ele não conhece Jesus, não sabe de nada. Então, às vezes, as pessoas estão juntas, vamos falar assim, estão amancebados, como fala a palavra, não é casado, estão juntos, mas não são casados. Então, a Igreja Assembleia de Deus tem uma exigência para você se casar, e tem que casar para ser batizado mais água. Para cear, tem que ser batizado mais água. O que é isso aí? Organização, para organizar, colocar em ordem. Mas não significa que uma pessoa aceitou Jesus, não foi batizado, não deu tempo, morreu, aí vai para o inferno por isso, não. Mas quando a gente quer, sabe aquela coisa de você tá dentro de uma profissão, você procura se especializar para melhorar o teu trabalho? É mais ou menos isso aqui. Então você vai se organizando. Não, eu quero Cristo mesmo, quanto mais, né, eu conheço Ele, mais eu quero honrar, mais eu quero me aliar, mais eu quero me arraigar, mas eu quero me organizar nisso, mas eu quero obedecer, é isso aí. Então é como que um casal, né, se conhece, namora. Namorar é uma coisa, você noivar já é muito diferente, pelo menos pelo certo, pela lógica da coisa, né?
Então, essa aliança, você já coloca uma aliança no dedo porque você fez uma aliança com a pessoa. Então, o batismo você declarou, tá? Namorando, ninguém sabe, vamos dizer assim. Ninguém sabe nada, mas depois você declara, ó, é minha namorada aqui mesmo, ou meu namorado. Então, você apresenta Jesus na tua vida, Jesus te apresenta, coloca uma aliança entre vocês dois, é isso aí. Já declarado publicamente, né? É uma confissão pública. E aí vai ser falado, comentado aqui. É isso aí. Então eu confessei meio por ali, alguém orou por mim, um pastor, tal, por ali. Mas depois isso é declarado, é escancarado. E eu mergulho na água, não é na terra. Né? Não é uma morte, porque nós voltamos ao pó. Isso não é voltar ao pó. Não, nós voltamos. Quando fala em água na Bíblia, está falando de polvo, está falando de palavra de Deus. É uma comparação de água, né? A palavra de Deus lava o homem. Então, por isso que nós mergulhamos na água, nós mergulhamos nossos pecados para trás, né? Claro. Aí nós vamos trabalhar com esse noivo aí, procurar ser fiel ao máximo. Vai ser falado aqui que não é uma questão de você não vai pecar mais. Tem gente que pode ficar temendo, né? Vai ser comentado aqui, que tem gente que teme de batizar, depois pecar. Sei lá. Ah, mas todo mundo peca. Agora que nós devemos evitar, claro, as pessoas se acidentam, pegam gripe, mas não quer pegar. Mas pega porque existe no mundo aí esse vírus aí e acaba pegando. Mas a gente não sai correndo atrás. Eu queria pegar a gripe. Cadê ela? Isso é o pecado. Você não pode andar correndo atrás de pecado, querendo pecar. Pelo contrário, é fugindo dele, mas ele te pega, tem hora. Tá entendendo? Então você vai continuar, né? Nessa luta contra o pecado. Pegou ele, é uma doença. Toma o remédio. Quem é o remédio? É o noivo. É Cristo, é palavra de Deus, é limpeza, é lavagem. Então, é isso aí, o batismo nas águas, é esse compromisso. Não, resolvi ficar com Cristo mesmo. É uma decisão então, pessoal, né? Uma decisão pessoal, um comprometimento com uma vida de santificação a partir daí. Essa vida de santificação que é exatamente pautada na palavra. Uma vida de obediência. Vai falar aqui, quando Pedro diz ali no primeiro discurso, né? De o que devemos fazer. Aí ele responde, arrependei-vos, né? E seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, a partir dali, você recebe o dom do Espírito Santo. É claro que isso é quando você se arrepende dos pecados. Mas logo o que ele diz, tanto Jesus diz, como ele diz também, seja batizado. É porque significa que se você fez essa confissão, for de verdade, logo você vai querer se organizar para se batizar. Né? Se você é junto com uma pessoa, é isso que a Igreja Assembleia de Deus dá uma forçadinha ali para você se organizar a tua vida mesmo para que dê exemplo para os outros que estão fora. Quem está dentro já, nasceu ali filho de crente, ele já vem nessa ordenança ali. Já com 12 anos é batizado. Por que com 12? Porque entende-se, até pelo próprio Jesus, com 12 anos ele ensinou os doutores ali. Então, entende que a gente leva esse entendimento aí de que com 12 anos ele já é responsável pelos seus atos. Ou seja, ele já sabe o que ele está fazendo, essa confissão, né, que ele está fazendo, essa aliança, esse compromisso com Deus. Ele está dizendo que quer ser noivo, ou não é noivo, é noiva. Fazer parte da noiva de Cristo. Então, tem um compromisso com Cristo. Não vai ter outros deuses, não vai ter uma vida sem disciplina. Não, vai ser disciplinado pelo Senhor. Então, a gente considera isso e com isso, com 12 anos, a gente batiza na Assembleia de Deus, é assim, né? Até um retrato, na realidade, da aliança que Deus fez com Abraão, em que
Abraão, claro que já na fase adulta foi circuncidado quando Deus fez essa aliança com ele, mas o seu filho Isaque já foi circuncidado ao 8º dia. Exatamente. E esse circuncidar, ele dava exatamente, era um ritual, a parte da aliança de Deus para o homem que não muda do Antigo para o Novo Testamento, porque isso representava a graça de Deus vindo sobre o homem. O que é a graça de Deus? É esse favor, essa bondade de Deus sendo dispensado, um todo de Deus dispensado para a vida do homem. E a questão do circuncidar, o que Abraão aceita, que é a parte do homem, a obediência, que isso representa exatamente a entrega, a disposição do tudo que o homem tem de devolver ao Senhor, que na realidade na nossa vida cristã não é diferente. O que é a minha vida hoje em obediência ao Senhor? Eu posso aceitar Jesus e não querer me comprometer com a igreja, estar lá, mas isso não é importante para mim, sem compromisso. É a minha entrega, a obediência. As pessoas têm muito medo, mas a obediência é o que eu posso oferecer para o Senhor. Da mesma forma que o que Ele tem para me oferecer é a graça dele. E exatamente se junta ali o favor de Deus com o meu coração rendido e fiel a Ele. Aqui vai ser comentado a respeito da Igreja Católica, né, que através de um bispo aí vai ser falado. Ele considerou, entendeu de que isso o batismo traz uma graça invisível, uma graça da parte de Deus, sim, por causa desse compromisso. Ou seja, uma criancinha, eles entendiam que se morresse pagã sem ser batizado, não se salvaria. A salvação não é por aí. A salvação vem pela inocência. Uma criança é inocente, ela não tem pecado, apesar de ter um pecado original. Mas ela não tem culpa desse pecado original. Então, nós entendemos dessa forma. Eles entenderam de que precisava ser batizado para receber uma graça, que é a salvação. Mas não tem, porque é uma coisa individual. A pessoa tem que entender isso aqui, é um compromisso que eu fiz, não foi o papai. Aí eles têm um negócio de um padrinho não manda em nada. Ele tem que cuidar da vida dele, senão ele também pode ir para o inferno ou para o céu, é ele que decide. Então, o homem não pode responder por outro homem nesse sentido. Uma criança, uma pessoa tendo inocência, pode ser ele quem for. É inocente no assunto, é inocente mesmo para Deus. Não existe castigo por inocência. Agora, a partir do momento que uma pessoa vai crescendo, até preguei no rádio ontem sobre isso aí, dizendo, uma pessoa vai tomando forma, como nós entendemos aqui, com 12 anos, né? Até menos disso, um pouco, as pessoas vão entendendo, ele vai tendo uma independência no sentido de resolver os seus problemas, de compreender o que é errado e o que é certo. Que existe um Deus, então ele não é uma obrigação, mas ele tem um dever, ele passa a ter um dever responsável por os atos dele. Ele tem um dever de fazer o que é certo. Se fizer errado, ficou devendo. Quem ficou devendo foi ele, não foi o pai, nem a mãe, nem padrinho, nem ninguém, nem tio. Não, senhor, é tu que está devendo. Então, esse compromisso ele tem que ser feito, não uma criança. Uma criancinha não tem nada a ver, ele não tem nada. Tanto faz ser batizado nas águas, mergulhar 20 vezes como nenhuma, ele não sabe de nada, ele não teve esse individualismo com Deus, particularidade com Deus, não. Até porque o ato do batismo ele é exclusivamente para quem ouve a palavra e crê. Quem crê e for batizado será salvo. Como é que uma criancinha que não sabe nem falar, 8 dias de idade ou 1 mês, sei lá, tu acredita em Jesus? Fica espiando para mim. Porque vai exigir um arrependimento. Claro, arrependimento. E o que Jesus ordenou aqui de ensinar, então a criança precisa ser ensinada, então se ela não tem ainda essa consciência, esse ensino não vai ser eficaz. E as pessoas, às vezes eles entendem o que é arrependimento, é uma coisa que ele fez de grave, deu um tapa num ali, uma facada no outro,
Não é isso, não. Arrependimento é você reconhecer que tem esse pecado original que veio de lá. Pegou daí, e o resto tudo que tu fez de errado. Quer dizer, arrependimento é mudar de vida. Você dizer, não, eu tinha uma vida sem disciplina. A partir de hoje vou ter uma vida disciplinada. Pela palavra. Não é pelo conselho do juiz. Não, pela constituinte brasileira, não. É pela palavra de Deus. Exatamente. Então isso se chama arrependimento, uma mudança de vida. E a confirmação é o batismo. Não, eu quero um compromisso, eu mergulho esse velho homem que não tinha disciplina, né? E hoje eu quero nascer esse novo homem disciplinado pela palavra, com compromisso com a palavra. É isso aí. Então... É interessante que no batismo somos nós que morremos, né? Morremos para o pecado, morremos para o mundo e ressurgimos para Deus. E já na instituição da Santa Ceia, já é Jesus que morre por toda a humanidade. Isso é muito interessante, que para mim fazer esse ato e ele ter validade, tem que ter alguém que tenha feito isso por mim. E eu preciso reconhecer isso para me ficar lembrando isso. Ei, menina, eu dizer para mim, examine-se o homem a si mesmo. Então eu tenho que me examinar e me convencer na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, vai ali até o 31, 32. Nesse 31 e 32 eu sempre prego ali dizendo, porque Paulo diz assim, se eu julgar a mim mesmo, serei julgado. Se nós julgássemos a nós mesmos, ou seja, eu tenho a capacidade de eu mesmo me salvar ou me condenar, eu nunca seria condenado. Não, é eu que vou julgar eu mesmo, porque tem gente aí que está julgando a si mesmo, não tem? No Brasil. Mas o julgamento dele é falso, não funciona. É assim. Aí se nós julgássemos a nós mesmos, seria julgado. Mas quando eu sou julgado, sou repreendido pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. Quando eu permito me encaixar na palavra, aí eu digo, não, vou permitir que a palavra me chame a atenção, me dê a orientação correta. Aí eu vejo meu erro, tá entendendo? Aí eu compreendo que eu estou sendo chamado a atenção pelo Senhor para mim não ser condenado. É isso aí que diz esses 2 versículos, viu? Precisa ser feito constantemente. Né? É por isso que é 2 vezes, nós da Assembleia de Deus, 2 vezes por semana, né? Ou por mês, que a gente toma a Santa Ceia. Que é para fazendo memória do Senhor. Ele disse, eu estou rasgando o meu corpo por vocês, eu estou derramando meu sangue por vocês. Ele está dizendo, 2 vezes por mês eu tenho que... rapaz, o Senhor fez isso por mim. Já o batismo, memória. Já o batismo uma única vez, até porque não é o ato em si que vai mudar o nosso estado espiritual, que muda exatamente essa parte de Jesus através do sangue dele, porque tem pessoas que acham que por estar ali, aceitou Jesus, já cumpriu todos os protocolos, já batizou nas águas, já está participando da ceia, está tudo certo. Né? Assim, e a verdade é que esse coração ele precisa ser circuncidado sempre, constantemente, purificado, tratado pela palavra. A pessoa pode mergulhar na água 500 vezes. Se não foi de verdade, não adianta. Então, da mesma forma, né? Exatamente. Tem que aceitar Jesus de verdade e fazer isso em espírito e em verdade, em todos os sentidos. Essas 2 ordenações aí. Não adianta você estar tomando vinho e pecando, porque quer pecar, não é? Quando a gente, ao mesmo tempo que a gente diz que se pecar, só é recorrer ao Senhor, Ele é justo e fiel para perdoar nossos pecados. Quer dizer, é o que faz o curativo, mas não é para você estar acostumado a fazer isso. Você sair caçando um jeito de quebrar a perna para poder alguém consertar. Ele conserta uma vez e diz, rapaz, e onde foi que tu quebrou de novo isso aí, rapaz? Aí ele vai descobrir que tu tá caçando um jeito de quebra, então quebra para lá, eu não vou consertar mais. Então é meio que assim, entendeu? A gente tem que entender. 2 Coríntios 5,17, Paulo nos fala, e assim que
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, é evidente que você não pode estar repetindo os mesmos erros. Exatamente. Né? Você precisa viver essa nova vida em Cristo, desfrutar desta nova vida em Cristo sem estar voltando ao vômito velho, ao lixo do pecado. Eu sempre comparo o pecado com isso mesmo, com um acidente, entendeu? Ninguém anda por aí correndo atrás de quebrar a perna. Eita, hoje eu amanheci o dia, hoje eu vou quebrar minha perna. Mas quebra. Quer dizer, foi um acidente sem querer. Quer dizer, o pecado é dessa forma. Você tem que pecar, quer dizer, não tem. Você peca sem querer. Então, é um acidente de percurso. Você está numa carne que a tendência dela é pecar. Isso tem que gerar então, tristeza, se você né? dormiu do espírito, a carne te dá uma lapada, quer dizer, pecou. Mas você recorre ao espírito de novo. E com tristeza. Com tristeza e querendo não fazer de novo. Vigília. Por que fala de vigiar? Vigiar e orar. E Jesus diz, vigiar primeiro antes de orar. Antes de comprar o carro e sair fazendo besteira, você aprenda primeiro a dirigir. Está é meio que assim, tá entendendo? Está atento. Aí Paulo diz, vigiando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito. Não, orando em toda oração e súplica no Espírito e vigiando. Então sempre os dois falam isso aí. Sim. Jesus falou e Paulo fala dessa vigilância, porque é aquela coisa, eu posso ter saúde, mas eu saio aí de qualquer jeito, quebrar a perna, como eu falei. Tá bonzinho, mas ele deu uma vacilada, né? Quer dizer, então tem que ter essa vigilância, porque tem a parte que Deus não vai fazer por você, é você que faz, que é essa vigilância aí, né? Então a questão do batismo é isso, a gente não pode... Tudo em Deus tem o si ali, né? A pessoa aceitou Jesus, ele já tem o dom do Espírito Santo, ele já está com a salvação. Se isso for de coração, ele está salvo. Porque os pecados para trás foi apagado. Quer dizer, daqui para frente eu vou ter uma vida de organização, vou me organizar dentro da denominação que eu estou lá, né? E dessas ordenações bíblicas, né? Me organizar. O apóstolo Paulo fala em Efésios 2:10, eu gosto de citar, que ele fala, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu tenho que usar isso a meu favor. Essa graça é tudo de Deus para mim. A minha fé é tudo que parte de mim para o meu Deus. Então, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro passo para nós entrarmos nesse reino é acreditar no Senhor Jesus, exatamente, que é não apenas Senhor, mas Salvador da nossa vida. E as pessoas têm que entender que nesse lado espiritual não existe aposentadoria, né? Porque às vezes as pessoas sabem, todo mundo sabe que a vida é uma batalha, uma luta para você sobreviver humanamente falando. No mundo tereis aflição, em todos os sentidos. Mas você, profissionalmente falando, fisicamente, muita gente pensa em aposentadoria, se dá bem. O negócio dele é ganhar deitado, sem compromisso. Não tem compromisso para levantar, nem para deitar. Tá. E até que chega um ponto desse, às vezes, de se aposentar mesmo. Não, relaxei, já estou velho, já tá, não dá mais, me deito na cadeira de balanço. Já no mundo espiritual não existe isso aí, não. Aí é que o risco está maior mesmo, porque já está bem pertinho da partida. Se vacilar, vai para o inferno. Se brincar, quer dizer, guarda o que tu tem. Já tem, já, mas guarda para ninguém tomar essa coroa. Então, no mundo espiritual, né? É isso tem como mesmo. você relaxar, não. Aí não exige força para você servir a Deus.
Ih, rapaz, mas eu tô velhinho, eu já não posso mais servir a Deus. Mas, rapaz, pode sim a tua mente aí. O que vale é aqui a mente, meu. Você continuar orando, continuar sendo crente, defendendo o reino de Deus na terra. É isso aí, não é com força nem nada, não, é? É só mesmo com essa sinceridade, né? Essa entrega, né? Exatamente. Interna. Tem pessoas espírito e verdade. Tem pessoas que não aceitam Jesus porque dizem, não, talvez, na velhice, se Deus quiser. Mas a salvação, ela é a graça de Deus e a salvação dele para nós é a reciprocidade, né? Deus já entrou com a parte dele, nós precisamos entrar com a nossa parte e sempre foi e sempre será assim. Então, isso é uma decisão e o quanto antes nós tomarmos essa decisão, melhor, para nos proteger, porque sobre as próximas oportunidades nós não teremos garantia. Então, se Deus está nos dando a oportunidade hoje, que nós agarremos, porque isso chama sabedoria, você aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Exatamente. E a salvação, ela é individual, ela é pessoal. E ela precisa ser buscada com muito esforço. Esforçai-vos por entrar no reino de Deus. Exatamente. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 6, versículos 1 ao 11. Já podemos ler, né? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Que coisa maravilhosa. É exatamente isso aí, você esquecer o pecado. Não, isso aí já não é comigo mais, eu não quero negócio com isso aí, não tem negócio mais com o pecado. Então isso é um batismo, é exatamente quando você entender isso, né? Porque não adianta você mergulhar na água, só se molhar mesmo. Não é isso aí. É esse compromisso, essa aliança, né? Essa confissão, essa confissão publicamente. Para que também você entenda que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos também, capítulo 10, quando ele diz no versículo 9 e 10, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque existe uma coisa interna que você tem que externar. Por quê? Para servir de testemunho. Como é que eu vou ir de ensinar em todas as nações, batizando? O que tu quer, rapaz? É esse externo meu que eu tenho, que está dentro de mim, eu externei para as pessoas ver isso em mim e querer fazer o que eu estou fazendo. É isso aí. E no natural ocorre da mesma forma. Você vê que você não consegue esconder uma criança quando nasce numa família. Quer dizer que foi gerado, enquanto está lá no ventre da mulher, está tudo certinho. Ninguém está vendo, e nem ninguém tem curiosidade. Mas essa
criança ela vai ser apresentada publicamente, ela vai crescer. Da mesma forma, também no reino de Deus, nós vamos nascer em um novo ambiente, que é o ambiente do reino. Aquele pecador, você vai submergir ele, o pecador lá, né? Vai nascer um novo. E Jesus dá um sentido novo para a nossa vida. É uma novidade, é algo que você não tem como estar comparando com o seu passado. Então, as pessoas que experimentam de verdade a salvação, através de ouvir a palavra e de crer, jamais essa pessoa será a mesma pessoa. Então, é por isso que nós pregamos, nós temos toda a confiança de que essa palavra continua produzindo os mesmos resultados na vida daqueles que creem, como no passado, no tempo dos apóstolos, a igreja primitiva crescia, né? Quando Pedro prega ali, mais de 3.000 pessoas aceitam Jesus, porque eles se convencem que não há outra verdade. Por isso que esse externo é a luz que Jesus disse, vai irradiar a luz, né? E vai mostrar o Pai, né? Exatamente o reino de Deus, que nós somos essa luz que mostra, que revela. Nós somos o sal da terra, que cura a terra, no sentido de não apodrecer, não ser... Preserva totalmente. Preserva. Aí ele diz, então eu volto a dizer, Romanos 10:10. Com o coração se crê, uma coisa interna, espiritualmente eu creio, né? Aí então, para a justificação, quem é que me justifica? O Senhor. Então ele sabe, não, ele me aceitou, isso aqui de verdade é um servo meu, de verdade ele fez uma aliança comigo. Então eu já estou justificado dos pecados, está pago minha conta, é isso aí. Exatamente. Aí eu externo isso, com a boca se faz confissão para a salvação. Então veio de dentro isso. Deus me justificou e eu confessei isso aí. Então as pessoas veem isso em mim. Então eu externei a luz, o sal da terra. Exatamente. Né? Aquilo, então é isso aí. Então tem que ter esse lado aqui, a questão batismo que nós estamos falando, é porque para as pessoas verem essa coisa externada. Fisicamente, possa ver, não, algo está se batizando o homem. Então eu estou me organizando dentro de um reino de Deus na terra, né? Que exige isso de mim, né? Uma exigência que não é obrigatória, né? Mas é um dever. Então, a ordem. Aí Deus me ordenou, o Senhor Jesus, e como eu faço parte desse reino que é dele, aí eu mergulho lá, o pastor faz essa oração por mim, eu confesso publicamente, ele me mergulha, e todo mundo vê isso. É uma coisa visível, é uma ordenação visível que traz aí uma ordem divina que é invisível, né? Que ao mesmo tempo não é, a gente volta a dizer, né? Não é uma coisa que é para salvação. Sem isso você não se salva, não é bem isso aí. Mas é a organização. Tem o organismo que funciona, um organismo, mas organizado. É isso aí. Então, vamos... Os objetivos da lição são 3. Primeiro, pontuar os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Segundo, explicar o símbolo e o propósito do batismo. Terceiro objetivo, esclarecer a fórmula e o método do batismo. A introdução da lição. Nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a Igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observada. Exatamente. Palavra-chave, batismo, né? Então, isso aí. Mergulho, imersão, e a gente vai ver durante essa lição que tem outras
formas utilizadas por várias denominações, mas no grego esta palavra batismo, ela traz mais esse significado de mergulhar, que foi provavelmente a forma como Jesus foi batizado, porque sempre sai essa expressão, e saiu da água. Então, era quando João batizava, aí já expressa lá nos versículos, tinha bastante água, né? E saíam das águas. Que se não fosse necessário, o cara tava com um balde, batizava um balde d'água Um aí. pouquinho de água, jogava na cabeça, estava tudo certo. Saiu das águas. Não, então. era nos igarapés mesmo, nos rios, principalmente no Rio Jordão, né? Então era mergulho mesmo, né? Então até Aí também tem pessoas que já até idolatram, dizendo que essa água corrente necessária para o batismo é para que leve todos os pecados. Não necessariamente, porque o que vai lavar e nos purificar de todo o pecado é o sangue de Jesus e não as águas do rio. Você crer, você acreditar em Jesus Cristo, você acreditar que Jesus, Deus ressuscitou ele dos mortos, será salvo. Exatamente. Ou seja, eu entendo que eu vou ser também ressuscitado. Se eu acredito que Jesus foi ressuscitado por Deus, ele, como homem, morreu, mataram e ressuscitou, também ressuscitarei. Quer dizer, então acredito nisso, então é isso que faz. Que a gente acreditar também... de tal maneira que serve ao Senhor, né? Se organiza. A gente não pode acreditar que todos os nossos pecados serão perdoados por conta de um ato e de uma confissão pública que nós fazemos. Temos que levar em conta que o sacrifício de Jesus é muito maior do que um ritual. Né? E isso tem que ser diário, até eu acabei de falar que não tem aposentadoria. Exatamente. Isso vai ser até a morte. Exatamente. É o novo estilo de vida que nós adotamos, viver em Cristo, e que exige todos os dias esse processo de santificação. Nós sigamos até a perfeição, não voltando atrás mais. E é uma confissão consciente, né, diária. Eu tenho que ter consciência que eu preciso buscar essa maturidade espiritual, esse crescimento espiritual na palavra de Jesus. Primeiro tópico, pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Primeiro subtópico, o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramento, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, que viveu entre 354 e 430 anos depois de Cristo, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo, como sacramento, é um rito que transmite graça espiritual independentemente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define o sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Pois é como que traga aí uma graça, né, de Deus para uma pessoa que não tem entendimento nenhum de Deus. Isso não existe. É exatamente a criança lá que não tem compreensão, ou que seja um velho. Vamos mudar, mas está falando aqui de criança, exatamente de batizar a criança, porque se eu batizo um velho, uma pessoa já idosa, e ele está fazendo isso falsamente, hipocritamente, o problema é dele, porque está sendo explicado para ele, né? E ele tem condição mental ali para compreender o que a gente está falando para ele. Agora, uma criança, como é que eu vou explicar para uma criança? Então, aí eu estou assumindo uma coisa, né, que é daquela criança lá. Então, quando vai ser falado aí que Jesus, ele disse, deixai vir as criancinhas a mim, porque delas é o reino do céu. Não existe pecado numa criança, não existe culpa alguma, não pecou, não errou.
Então, e não tem também como ela assumir um compromisso. Ela não tem consciência, né? Não tem como. Tu quer Da Jesus? Quer. gravidade. O que é para me fazer? Sabe nada. E nem pode fazer, né? Então, ele aqui, ele diz que essa pessoa já ficou salva, já recebeu uma graça divina de salvação. Não existe isso, né? Não tem como. Essa pessoa vai ter uma vida de pecado aí, que vai precisar do poder de Deus a favor dela. Vai ter um dever de conduzir sua vida ou com Cristo ou sem Cristo. Ou dentro da doutrina de Cristo ou não. Então, essa pessoa é independente. Por enquanto, ali tem aquela carinha lá, né? Mas depois, né? E até mesmo para as famílias que são cristãs, como eu, por exemplo, que nasci em berço cristão, mas quando eu completei meus 7 anos, eu fui levada a confessar Jesus como meu Salvador. Eu já tinha consciência de que realmente eu queria Jesus e aceitei-o como meu Salvador. Então, meus pais não pôde levar essa decisão à frente por mim. Chegou a época em que eu tive consciência de que eu gostaria de ter Jesus como meu Salvador. Porque eu já orava, eu já confessava o nome do Senhor publicamente, mas não pude me batizar também antes do tempo, né? É o caso dos hebreus, né? Que era tudo apresentado com 8 dias. É aquela questão dos machos ser circuncidado. Foi entregue ao Senhor. Agora, ele vai ter uma vida, essa pessoa circuncidado. Como até o apóstolo Paulo depois comenta sobre isso, que tem a circuncisão do coração, que é essa que nós faz hoje, que é a que vale mesmo. Aquela circuncisão lá não valia nada. Porque tinha uns que pensam, eu até tenho quase certeza, e eu com certeza era mesmo, o Judas Iscariote era circuncidado. Mas para quê? O coração dele não era. Tem Quer dizer, vai ver outros muitos, né? Tem alguns estudos que dizem que foi dentro exatamente dessa linha, dessa aliança de Abraão, de Deus com Abraão, e que através dessa circuncisão que vem exatamente esse ensino, essa doutrina de batizar crianças com 8 dias. Então, nesse caso, seria injusto porque as meninas não estão inseridas. No caso da circuncisão, da antiga aliança. A antiga aliança não tem nada a ver. Exatamente, mas na nova, o batismo, as meninas podem. Então, se for para comparar, não vai também bater assim a linha de raciocínio, porque não vai funcionar. Porque na época da antiga aliança, a circuncisão era só para os meninos. Exatamente. Então, se for para trazer ao pé da letra, não vai dar certo, porque agora já inclui as meninas nessa questão do batismo infantil. Aí também não vai... Porque é aquela coisa, quando se trata o Velho Testamento era mais uma organização humana mesmo ali, dentro de ver essa lei de Moisés, que aí a circuncisão é até antes da lei. Depois que veio a lei, que aí Deus organizou no papel mesmo, olha assim, quem conhece essas coisas aqui, vive por elas, disse o apóstolo Moisés, né? Moisés. Então, já espiritualmente não, a coisa dentro, pode ser mulher, pode ser homem, não tem negócio não, Deus não está querendo saber, é fêmea ou é macho? Não, mas é... Então é uma coisa muito interna, né? Mas é como se fosse comparar a antiga para a nova. Então os meninos eram circuncidados com 8 dias, então hoje pode batizar-se com 8 ou sei lá, com mais dias. Então, na realidade, é só essa questão aí de trazer que não seria um fundamento, né? Não teria sentido também. Exato. O segundo subtópico, o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. Aqui já vem os princípios bíblicos, né? O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenação e não um sacramento. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Mateus capítulo 28 e 19. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça e não a quem quer obter alguma graça através deste. Exatamente, já creu e foi agraciado. Já foi salvo, já foi pago a sua conta, que é exatamente justificado. Pela crença, porque decidiu, se arrependeu de viver uma vida de pecado e quer. É isso aí. E se de repente nem der tempo de se batizar também, não vai ser impedido, porque não. Jesus disse para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso aí é só uma ordenança, organização, para se organizar. Exatamente, ter um reconhecimento, exatamente para mostrar, é como que seja uma prova mesmo, provar. Né? Por que que existe o noivado? É uma prova de que eu estou querendo aquela mulher está querendo eu. Isso aí, senão não existia isso aí. Então faz essa aliança exatamente. E para o povo ver isso. Rapaz, agora o Ramalho é crente mesmo e batizou. Então é isso aí, é nesse ponto aí. É um ponto a mais, é uma coisa, uma confirmação. Sabe aquela coisa, você foi fazer uns testes numa empresa, rapaz, mas não é que o cara fechou agora na empresa, assinou o contrato, pronto, é isso aí. Então é diferente de eu estar fazendo uns testes, trabalhando, fazendo um experimento, como é que dá, só um encostado. Aí não, passou nos testes, tudo, ficha o homem. Então é exatamente, assinou um contrato, uma aliança ali, um contrato mesmo de trabalho, né? É um compromisso maior, né? Terceiro subtópico, o batismo deve ser administrado aos adultos. Interessante isso. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascidos com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 14. Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Marcos capítulo 16 e versículo 16. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão, não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Exatamente. Que é confirmar sua fé. Essa escolha exatamente de viver o evangelho ou não. É isso aí. Né? De fazer uma aliança com uma pessoa que é Jesus. Essa pessoa, né? Então é isso aí, nós vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho voltamos aí com o segundo tópico da nossa lição, no nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o
teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Graças a Deus estamos de volta, vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, o símbolo e o propósito do batismo. Primeiro subtópico, símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma, Romanos capítulo 6, versículos de 3 ao 5. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses capítulo 2, versículo 12. E isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. É isso aí. Então, isso mais para esclarecer para as pessoas, né? Uhum. As pessoas entenderem essa situação. Na verdade, só quem vai entender é quem acredita, né? Porque, na verdade, a vida cristã é uma nova vida, é um novo, é um mundo, uma nova criatura, é outro mundo. Está dizendo, é o reino de Deus na terra, é um reino, outro reino, não é o reino terreno. Então é uma coisa espiritual que só vai compreender isso quando você resolve compreender, você toma uma decisão, né? Ser de novo. Aí as pessoas que estão fora disso nem se ligam para isso, não atenta para isso, não compreende, muito menos crê e vê.
Mas é isso aí, nós precisamos, quem está dentro, está vendo, está entendendo, precisamos cada dia mais transmitir isso aí, né? Tanto no sentido verbal como nessas atitudes. Aqui, Se identificar com Cristo é um privilégio muito grande, saber que os mesmos passos que Deus deu em obediência ao Pai, nós podemos dar em obediência àquilo que Ele ordenou que os seus discípulos continuassem a fazer, para que não se perdesse esse ensino, para que todos tivessem a chance de conhecer o propósito e a vontade de Deus a partir dali, né? Exatamente a igreja fica responsável por cumprir essas ordenanças de Jesus. Certo. Aí vem o segundo subtópico. O propósito do batismo é o testemunho público da fé cristã. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública confissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce às águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Atos capítulo 2, versículo 41. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir a Jesus. Atos capítulo 8, versículo 12. Atos capítulo 16, versículos 14 e 15. É um compromisso muito sério. É exatamente o que a gente já falamos, né? Responsabilidade. Essa aliança, esse compromisso, esse contrato, esse concerto com Deus. Né? Você fazer essa aliança aí e manter, né? Então vamos... Terceiro subtópico, não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância ao sentido do ato, outras vezes é por falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, 1 João capítulo 2, versículo 1. Contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Exatamente, ele não quer deixar o pecado e ele não quer fazer esse compromisso, essa aliança verbal e bem pública, né? E assim, e outros, eu sei que acontece com outros que se batizam sem ser de coração também. Ele batiza sem ter consciência do ato em si, do que né? Tá fazendo, do que representa, né? Achando que é apenas um ritual mesmo humano, normal, que você pode, não, fui lá, mergulhei lá. Tem nada a ver uma coisa de compromisso, de aliança com o Senhor. De verdade. Né? Não é espírito em verdade, é carnalidade e mentira. Sentido que não tem nada de compromisso. Né? Pode existir dessa forma também. Né? Terceiro tópico, a fórmula e o método do batismo. Primeiro subtópico, fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, três pessoas distintas, com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Porque tem gente aí que ele Só usa o não, nome de não Jesus. acredita na Trindade. Eu não sei como é que eles batizam, porque fica difícil, né? Outros, aqui vai falar ainda, que outros batizam só em nome de Jesus, se baseando aí, até mesmo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, onde o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ele não diz Pai, Filho e Espírito. Porque era uma forma dele diferenciar o batismo de João, que já tinha vindo batizando, né? Não assim, significando uma forma direta de dizer. não Também, porque na verdade nós somos batizados em Jesus mesmo, no sentido que Ele que nos resgatou. Então o ponto-chave é Jesus, né? Ele é a chave, Ele é a que porta. é o que nos garante a salvação. O Redentor, é tudo. Então, aí não há necessidade assim, na hora de falar, assim, a maneira dele falar. Seja batizado em nome de Jesus Cristo, que é o resgatador mesmo. Mas não significa que seja assim, que é para dizer na hora. Se Jesus... Então, o próprio Jesus disse que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é assim, bem distinta. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Não é porque... Pai, Filho e Espírito Santo, não é assim. Então... porque nós precisamos reconhecer a autoridade de Deus sobre a nossa vida, a salvação que Jesus nos garantiu e a companhia do Espírito Santo que veio após Jesus subir ao céu. Então, nós temos esses três conosco, né? O Espírito Santo hoje é o ponto-chave. Da onde nos convence. É Ele que nos convence. O que é isso? Que faz eu entender o que é pecado. E a gravidade do pecado. Sim. É o Espírito que me convence disso, que existe uma justiça e que existe um juízo. Aí o que eu caio nessa justiça, como é que eu vou me escapar disso aí? Então é Ele que faz todo esse convencimento, que nos ensina o que e como convém pedir, porque não sabemos, intercede por nós. Então é o Espírito que nos leva a Cristo, e Cristo ao Pai. Então Sim. É isso aí, tudo dessa forma aí. Então tem toda uma maneira de você se conduzir, né? Segundo subtópico, fórmula herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Atos capítulo 2, versículo 38 e Atos 19, versículo 5. Convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Exatamente o que eu falei, né? Isso. Então, isso aí, pode... Terceiro subtópico, imersão, o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. E esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega batismo possui o sentido de mergulhar e submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João dentro do Rio Jordão, ou seja, né, muitas águas. Marcos, capítulo 1, versículo 5. Da mesma forma, quando foi batizado Jesus, saiu da água. Marcos, capítulo 1, versículo 10. João batizava onde havia muita água. João, capítulo 3, versículo 23. Pois é, deixa bem claro isso aí, né? Que Jesus saindo da água. Então, entende que era batizado nos rios mesmo, né? Então,
É isso aí, vamos aí para a conclusão, então. A conclusão: procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo e tornamos pública a nossa profissão de fé. Exatamente, aí você faz parte do rol, né? Parte do corpo de Cristo, né? Dos membros do corpo de Cristo, da igreja de verdade. Não sendo assim, você não tem aquele compromisso, não faz parte do exército. É como que seja um ali que é meio simpatizante, mas não está com as armas na mão mesmo. Você não se dedicou ali, não se aprontou. Então você se omitiu, né? Sim. Se omite de fazer o que deve ser feito, um dever. Né? É isso aí? É isso aí. A ordenança do batismo, ela obedece a 3 fatores. Primeiro, porque foi instituído por Jesus. Segundo, porque foi ensinado pelos apóstolos. Os apóstolos seguiram com esses ensinos. E terceiro, porque a igreja primitiva praticava criteriosamente este ensino. Então, nós podemos seguir sem medo, continuar certinho. obedecendo sem medo, que essa foi a ordenança de Jesus para esse ato tão sublime para todo cristão. É isso aí, né? Nós estamos aí encerrando já mais um programa, que Deus venha abençoar grandemente. Espero que você tenha aprendido conosco, com o comentarista e com nossos comentários. Que Deus abençoe. Mas é isso aí, a gente... Com Deus, não adianta você perguntar para quê, por quê. Não, é fazer, é acreditar. Precisa disso? Claro, está escrito. Então, se Jesus ordenou, os apóstolos ordenaram, quem somos nós para ir contra? Se as palavras faladas pelos anjos receberam a sua justa retribuição, diz o escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 2. Aí no versículo 3 diz, como escaparemos nós? Se não atentar por uma tão grande salvação, que primeiro foi anunciada pelo Senhor, e depois por aqueles que a ouviram, que são os apóstolos. Né? Então, se os anjos falaram, se cumpriu, e o Senhor falou, né? E como nós vamos escapar se nós não atentar para isso aí? Então, é uma maneira de escapar. Fazer o que Jesus falou, os apóstolos falaram, a igreja primitiva se conduziu conforme eles, nós precisamos fazer. É isso aí. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, as nossas vidas, e até a próxima semana. Se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa. Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe. Paz do Senhor. Amém. Amém.